antes era um vetor importante de governabilidade, ou seja, de dar sustentação aos governos, ele passou a ser um vetor importante no sentido de formular políticas públicas que afetam a vida e a sobrevivência e o funcionamento das empresas. Uhum. Então, as empresas estão assustadas todos os dias com a velocidade da tomada de decisões no Congresso, que antes passavam por comissões, um amplo debate, eram bastante mastigadas, digeridas no Congresso, e hoje, porque tem uma liderança muito centralizada em poucos atores, você tira da gaveta um projeto de lei e aprova em 15, 20 dias algo que estava na gaveta durante anos. Isso impacta o funcionamento das empresas, impacta as instituições, e isso é muito diferente no funcionamento do Congresso Nacional com essa centralidade dos atores do centro mais pragmático, né? E isso, como as empresas dependem de regras para funcionar, para a tal da licença social para operar, que é a expressão que é usada no mercado, essa licença é concedida por diversos atores, entre eles o Congresso Nacional, o Poder Executivo, os entes subnacionais. Quando você tem muita gente decidindo normas e regras para você funcionar, num país emergente como o nosso, nós estamos em fase de desenvolvimento, nós temos muito potencial. Desde criança eu ouço que o Brasil é o país do futuro, né? Mas nós ainda estamos, a democracia ainda é jovem, a maturidade institucional nossa ainda está em fase de construção. Quando você tem um sistema político com muito poder para regular, para tributar, para definir as regras de funcionamento das empresas, isso oferece uma complexidade adicional que, em momentos como nós estamos vivendo agora, de guerra tarifária, guerra comercial, instabilidade geopolítica, o investimento ele começa a ficar pulverizado e ele vai procurar os chamados portos seguros. E quando a gente oferece esse grau de instabilidade para o investidor, o dinheiro vai flutuar. A volatilidade hoje dos capitais, né? Quer dizer, você vai para procurar os lugares em que você tem segurança jurídica, previsibilidade. E nós estamos vivendo um momento político que está afetando esses valores da previsibilidade e da segurança jurídica, que é algo que a gente tinha construído com relativa dificuldade, mas nós vivemos, depois da nossa redemocratização, ali algumas 2 décadas em que você tinha um debate político muito duro, muito intenso, mas você tinha polos que estabeleciam condições, pactos mínimos de funcionamento do sistema. Sim. Nós estamos vivendo para cá, desde 2018, um momento em que a radicalização impediu esses acordos no bom sentido, né? Esses acordos de cooperação no sistema institucional. Até o diálogo. Nós temos o Supremo hoje enfrentando o Congresso enfrentando o Supremo, o Executivo no meio daquilo, meio sem votos no Congresso, se omitindo um pouco nessa disputa. Então, esse grau de instabilidade, com os componentes geopolíticos agora, que é uma coisa que a gente sempre analisou o cenário doméstico, né? Agora tem um geopolítico muito forte, porque a eleição do ano que vem vai estar sob o impacto, possivelmente, de sanções, de medidas que devem vir do governo dos Estados Unidos. Então, esse grau de instabilidade, na minha opinião, assim, eu cubro política há 33 anos, desde 92 eu cubro política. Eu nunca vi, assim, não tem nada parecido do ponto de vista da imprevisibilidade. E eu acho que isso, a sua pergunta sobre os stakeholders, né? Isso gera muita preocupação, apreensão, porque esse valor assim, da previsibilidade ele é fundamental para investimentos. Investimento não estou falando só para os mais ricos, não. Estou falando para investimento é o que gera emprego, investimento é o que gera renda. Se a gente tiver dificuldade para investimento no Brasil, o dinheiro vai para outro lugar e nós vamos perder mais essa janela de oportunidade de crescimento. Se me permite, só um comentário adicional, e o Fábio tem toda a razão, o Zambelli tem razão. Inclusive na aula, quando eu falava, né, sobre stakeholders, sobre o micro e o macro ambiente, eu falei assim, bom, o empresário brasileiro, o que pode fazer em relação a uma eleição como a do Donald Trump, as tarifas e o que chega ao Brasil? Ele não tem poder para isso. Só que aí eu estava explicando para eles, eu mostrei, falei disso. Teve uma empresa no Brasil e que a exportação dela de molduras para quadros, saiu na mídia isso, com madeira de reflorestamento, vai 100% para os Estados Unidos. Então veja, e ela foi atingida pelo tarifaço. Então aqueles 700 produtos ali que saíram, o dela não saiu. Então assim, a questão é, o gestor, ele não tem como mudar a geopolítica, mas ele tem, se não a previsibilidade, ele tem que ter a proatividade de pensar e acompanhar o que está acontecendo no mundo para prospectar novos mercados, porque provavelmente não vai conseguir exportar para lá. Então ele vai ter que buscar, só que ele está buscando agora, o que significa que ele está sendo reativo e não proativo. Mas essa instabilidade que o Fábio se refere, ela é presente